Olá, boa noite a todos, bem-vindos a essa live. Meu nome é Renan Domingues, eu sou neurologista e fundador do Dr. Cefaleia. Eu decidi fazer essa live em vista desse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos aí no meio dessa pandemia do coronavírus e a gente tem recebido mensagens aí de pacientes, colegas, porque nós estamos no meio de uma situação, no meio de isolamento social, uma necessidade em função dessa epidemia, e as pessoas se perguntam, e como é que fica o meu tratamento, né? Como é que eu posso me consultar com o meu médico se existe essa situação de isolamento, o consultório do médico está fechado, como é que fica nessa situação? Então, a ideia é falar um pouquinho sobre como a tecnologia pode ajudar nessa situação, como ela pode contribuir para as pessoas darem continuidade ao seu tratamento e como a tecnologia pode ajudar a resolver os problemas de saúde, não só os problemas provocados pelo coronavírus, aí é indiscutível, mas também para aquelas pessoas que já fazem um tratamento ou para aquelas pessoas que precisam dar início a um tratamento terem acesso. E, nesse sentido, a tecnologia pode ajudar bastante, como a gente vai poder mostrar. Mas antes, eu queria falar um pouco da minha trajetória e, dessa forma, explicar por que eu, neurologista, vou estar falando aqui sobre tecnologia, né? Então, eu sou médico há 30 anos, sou neurologista, fiz residência e doutorado na Universidade de São Paulo. Eu, assim que terminei o doutorado, comecei uma carreira de assistência, atendendo pacientes, uma carreira acadêmica também, como professor, como pesquisador. E sempre atendi dentro do modelo tradicional, atendendo os pacientes em consulta, seja em consultório, pronto-socorro, enfim, um atendimento dentro dos moldes, né, que a gente pode chamar aí dos moldes convencionais. Em 2013, eu fui fazer um pós-doutorado na França, e na cidade de Lille, na Universidade de Lille, na França. E quando conversei, né, com os meus chefes ali na época, professor Didier Lez, professora Charlotte Cordonnier, eu tinha ideia de fazer um trabalho de pesquisa correlacionando a enxaqueca e o AVC. Já havia aí alguns trabalhos nessa área e era esse o assunto que eu queria pesquisar. Mas, conversando com eles me falaram de uma outra ideia, né? E comentaram acerca da telemedicina que eles usavam no atendimento de pacientes com AVC na região de Nord-Pas-de-Calais. Hoje em dia mudou de nome, hoje em dia é a região Hauts-de-France, mas o que eles tinham? Eles tinham um sistema que integrava as diferentes unidades de tratamento intensivo com uma central no hospital universitário, de forma que os pacientes com AVC, eles eram atendidos nas suas unidades, as mais próximas da sua residência, e os casos eram discutidos através de telemedicina com o hospital universitário. E dessa forma, os pacientes eram tratados com base nessa expertise que era proposta pelo hospital universitário. Então, foi nessa época a primeira vez que eu tive um contato
claro, né, um contato mais próximo com essa ideia do que é a telemedicina. E a minha esposa, que fez também o pós-doutorado dela, ela é psicóloga, neuropsicóloga, ela fez o pós-doutorado em neurociências, também trabalhou lá em Lille com o desenvolvimento de aplicativos voltados para a saúde. Então, eu evidentemente já conhecia várias aplicações da tecnologia dentro da medicina. No meu doutorado eu já havia trabalhado com biologia molecular, identificação de sequência genética de vírus, né? Não o coronavírus, não existia esse coronavírus na época, mas a tecnologia digital, a tecnologia da informação foi o primeiro contato, né? E eu voltei para o Brasil em 2015 com essas ideias em mente e, coincidentemente, eu fui trabalhar num hospital, assumi a coordenação do serviço de neurologia nesse hospital, aqui em São Paulo, e o pessoal, os coordenadores, a superintendência do hospital me pediu para montar um protocolo de AVC para esse hospital. Um protocolo de AVC que fosse acessível para o hospital dentro das suas condições. E o que nós fizemos então nessa época? Isso era 2015. Então a gente estruturou um protocolo usando telemedicina. Então, através de um aplicativo, o médico dentro do hospital, não especialista, pode fazer contato com um neurologista especialista que está fora do hospital, uma vez que não existe neurologia ou neurologista de plantão nesse hospital 24 horas por dia. Então, usando esse recurso de telemedicina, conectando um médico com um outro médico, nós pudemos, então, eu pude colocar em prática, então, pela primeira vez, essa ideia da telemedicina. E venho usando, então, desde essa época. E posteriormente, em 2017, eu me deparei com alguns estudos sobre telemedicina na área de dor de cabeça ou cefaleia. Mas esse assunto da cefaleia eu vou voltar daqui a pouco, tá? Telemedicina, né, é uma coisa nova. Quando a gente ouve, a gente tem ouvido, tem visto aí na televisão, ministro falando que vai liberar a telemedicina durante essa época, pandemia do coronavírus. Dá ideia para a gente de que isso é uma coisa muito nova, né? E quando eu fui estudar isso lá, desde o pós-doutorado, né, comecei a estudar telemedicina, eu me surpreendi e descobri que, na verdade, a telemedicina não é uma coisa nova. Isso já é usado, já havia experiências desde o começo do século passado, mas ela começa a crescer lá na década de 50, né, com algumas experiências, usando tecnologias, as que tinham na época, né, circuito fechado de televisão. Houve um grande impulso da telemedicina na década de 60. O que aconteceu na década de 60? O homem foi para a Lua, né? Então o programa espacial americano, então era importante desenvolver formas de assistência médica à distância, né? Até porque um astronauta ali no espaço, se ele tivesse um problema de saúde, ele não poderia procurar um médico ou pedir para mandarem um médico para examiná-lo, obviamente. Então, a tecnologia servindo, né, para dar assistência a eventuais necessidades aí que esses astronautas aí tivessem aí quando no espaço. Então, o programa espacial foi realmente um grande impulso, né? E ainda na década de 60, no final da década de 60, surge o primeiro sistema, né, de telemedicina americano na cidade de Boston, conectando o aeroporto da cidade, né, o Logan,
com um hospital muito importante, o Massachusetts General Hospital. Então, problemas eventuais de saúde de pessoas usando o aeroporto poderiam ser atendidos, né, pela equipe ali, não especialista, mas poderia receber orientação de uma equipe especializada à distância. Então, isso são experiências aí iniciais já da telemedicina. Obviamente que o grande impulso vem na década de 90, né, com o surgimento da internet, né? Então a internet nasce ali em 1990 e ela permite, então possibilita o desenvolvimento e ampliação das possibilidades da telemedicina, que é basicamente isso, então, usar a tecnologia de informação para prestar serviço médico. Então, telemedicina é um procedimento específico? Não, é uma forma de você prestar assistência médica e você, como paciente, receber assistência médica. Então, é uma forma que complementa as formas convencionais já existentes. E pode ser feito de várias formas, né? Então, você pode, por exemplo, quando você conversa com o seu paciente ou você conversa com o seu médico usando um aplicativo de mensagem, isso é telemedicina. Você registra uma mensagem, envia e posteriormente você vai ter uma resposta daquela mensagem que você enviou. Então, essa é uma forma de telemedicina que a gente chama de assíncrona, né? Então, os dois agentes que estão envolvidos nessa conversa, nessa troca, eles não estão presentes ali no mesmo tempo. Eles estão em tempos diferentes. Eu mando a mensagem, daí a 1 hora o médico pode responder, então é uma forma assíncrona, né? Isso também essa assincronia também pode, por exemplo, funcionar para emissão de laudos, né? Então, hoje em dia, a grande maioria dos radiologistas trabalham à distância, né? Então, eles recebem as imagens que vêm através da tecnologia, né, dos sistemas, e no seu computador, podendo ser em casa, às vezes está viajando num outro país, ele pode analisar aquelas imagens, emitir um laudo. Então, essa é uma forma de se praticar a telemedicina. Uma outra forma é a forma síncrona, onde as duas pessoas envolvidas, os dois elementos envolvidos naquele atendimento, estão presentes ao mesmo tempo, né? Então, isso pode ser entre dois profissionais de saúde, um médico não especialista numa ponta e o médico especialista numa outra ponta. Então, o médico não especialista está ali atendendo o paciente com dor de cabeça, com AVC, com uma suspeita de infarto. Ele não tem fisicamente no hospital o especialista, mas ele pode acionar através de uma plataforma, existem várias, o especialista que está à distância. Então, essa é uma modalidade síncrona, né, de telemedicina. E pode ser também direto entre o paciente e o médico. Então, o paciente pode acionar pelo computador, pelo celular ou pelo tablet, o médico, e os dois conversarem de maneira síncrona, caracterizando então, né, aquilo que a gente chama de teleconsulta, pode ser uma teletriagem, né, se o objetivo for identificar qual o melhor caminho, né, para o paciente percorrer. Então, isso seria uma teletriagem. Então, o primeiro contato. Então, eu procuro um profissional de saúde para saber exatamente onde eu devo buscar assistência médica. Então, ele vai me dizer se é um pronto-socorro, se é um pronto-atendimento, se é uma consulta ambulatorial. Então, por exemplo, uma pessoa que está em casa com febre, hoje, né?
ela pode acionar um sistema de teletriagem para saber se ela precisa procurar o hospital ou não. Nós estamos no meio dessa campanha, fique em casa. Agora, eu estou com um problema. Será que com esse problema, mesmo assim, eu devo ficar em casa? Então, isso pode ser resolvido através da teletriagem, onde a pessoa expõe, fala dos seus sintomas e vai receber a orientação de qual o melhor caminho percorrer, qual médico procurar, qual serviço, qual local. Ou então, pode ser já uma primeira abordagem, né? Ou então, uma outra situação, o paciente já acompanha, né, com o seu médico, ele já tem um diagnóstico, está fazendo um tratamento e o médico está viajando, ou o paciente está viajando, ou então a gente está no meio de uma pandemia, mas esse paciente ele precisa ser atendido, ele tem um problema crônico, ele está em tratamento, ele tem dúvidas que ele precisa sanar. Então, uma das formas é se fazer essa interação através da teleconsulta, né, que é um procedimento de telemedicina. A telemedicina ainda pode ser utilizada para monitoramento remoto do paciente. A gente tem equipamentos como os wearables, né, que podem avaliar a distância, a glicose do paciente, a frequência cardíaca, a pressão arterial. Então, isso tudo pode gerar informação que fica para o paciente, mas que pode também ser transmitida para o médico, né? Então, vejam que a telemedicina, ela amplia o acesso. Essencialmente isso, né? O médico faz o que ele sempre fez, que é atender o paciente, acolher, buscar dar o diagnóstico, estabelecer um tratamento e tentar resolver aquele problema. E o paciente também busca ajuda, só que através de um canal diferente, quando essa presença física ela não é possível, quando a distância é um fator impeditivo. E num país como o nosso, onde a gente tem grandes distâncias, não é só durante a pandemia que a gente tem problemas de acesso. A gente tem problemas de acesso normalmente, né? De forma que a telemedicina pode ser uma alternativa, né? Agora, a teleconsulta, ela é um procedimento médico, né? Nós, evidentemente, necessitamos de uma regulamentação para isso, né? A gente tinha uma regulamentação muito antiga, a gente, em 2017, teve uma regulamentação do uso de WhatsApp e outras plataformas, e a gente vinha numa discussão, né? E agora, com a pandemia, houve uma flexibilização do uso da telemedicina, mas isso varia de país para país. A gente tem países onde essa regulamentação já está muito avançada, onde se usa a telemedicina de uma maneira bastante ampla, e há outros países onde já existe aí alguma restrição. O Brasil estaria nesse grupo, né, dos países onde há ainda restrições, mas evidentemente diante do que aconteceu fica claro que a gente pode se beneficiar do uso desse recurso, né? E sendo um procedimento entre o médico e o paciente, há que se ter, evidentemente, normas, né? A responsabilidade do médico quando atende um paciente por telemedicina é exatamente a mesma que ele tem quando atende um paciente de forma presencial, né? Então, após, né, a decisão de se fazer esse evento, né, da consulta através de telemedicina, há que se escolher uma plataforma, né? Usa-se muito o WhatsApp, que não é uma plataforma adequada. Existem muitas plataformas
que são dedicadas a esse tipo de procedimento. Por quê? Porque elas permitem um sigilo maior de dados, elas não possibilitam compartilhamento, né, de informações, há uma possibilidade, né, de criptografia, ou seja, de manter sob sigilo esses dados que ficam armazenados de uma forma segura. Então, o WhatsApp está ali, você tem uma conversa sobre um assunto com uma pessoa, daí uma conversa com um médico, então, quer dizer, ele serve para todos os tipos de comunicação e existem plataformas que são específicas para essa conversa entre médico e paciente. A teleconsulta, ela permite uma outra coisa que é o registro, a filmagem, né? Mas isso requer, evidentemente, autorização, né? O paciente tem que autorizar esse registro através de filmagem, né? E, evidentemente, sendo um procedimento, né, há que se ter também um consentimento, né, para se fazer a consulta dessa forma. O médico, ele precisa registrar todas as informações em prontuário, né? E então, se ele utiliza uma plataforma que não tem um prontuário vinculado, ele tem que utilizar o prontuário normal dele. Se ele utiliza prontuário de papel, ele tem que preencher ali todas as informações daquela consulta em papel. Se ele utiliza um prontuário eletrônico, da mesma forma. Tá? E é possível, né, examinar o paciente usando a telemedicina? Sim, existem protocolos para isso, né? Então, na minha área, que é a neurologia, existem protocolos bem definidos dos itens, né, que se deve seguir, da mesma forma como existe o protocolo de exame físico presencial. E quando a gente analisa estudos comparando a efetividade do exame físico presencial com o exame físico por telemedicina, seguindo-se todos os itens e todos os parâmetros, é muito parecido. Então, o exame físico, pelo menos o exame neurológico, ele pode ser feito aí de uma forma bastante segura, né? E, evidentemente, há um outro detalhe, né, que é uma outra dificuldade, né, na telemedicina, que é a questão da receita, né? Então, na consulta presencial é muito simples, né? Você vai no médico, ou você é o médico, entrega a receita para o paciente, carimba, né? E está valendo, aquilo tem valor, medicamentos controlados e tudo mais, né? Bom, obviamente, né, que o carimbo não é a coisa mais segura, né? Mais ou menos óbvio que a assinatura digital é mais segura do que o carimbo, né? É preciso ter uma forma de identificar que o médico é o médico mesmo, que aquela pessoa é ela mesma, mas a assinatura digital, ela permite isso. Então, há programas, há plataformas hoje que já trabalham nesse sentido e há uma iniciativa já adiantada de regulamentação da prescrição digital, com assinatura digital. Então, acho que isso vai facilitar muito, né? Porque é impressionante, mas hoje em dia, né, em 2020, as pessoas às vezes terem que se deslocar de um lado para o outro da cidade para pegar uma receita, né? Quer dizer, isso não é assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso não existe. O médico manda a informação para a farmácia de escolha do paciente, o paciente vai ali na farmácia buscar o medicamento. Não há necessidade de papel, carimbo, né? Essas coisas burocráticas que, obviamente, né, aí é que entra a tecnologia, a possibilidade de resolver esse tipo de problema. Bom, eu queria falar só mais um pouquinho sobre a questão da cefaleia, dor de cabeça, né? E depois vamos abrir aí para as perguntas.
Então, eu disse que eu já comentei lá no início, né, que eu já vim usando telemedicina desde 2015 e que em 2017 eu vi alguns estudos sobre telemedicina no atendimento de pacientes com dor de cabeça, né? Então aquilo me fez pensar, é isso que eu quero fazer. Como a telemedicina se mostrou nos estudos feitos, inicialmente foram estudos noruegueses, depois alguns estudos americanos, né, mostrando que a telemedicina no atendimento para segmento dos pacientes com cefaleia, com enxaqueca, ela é praticamente tão eficaz e tão segura quanto a medicina convencional. Então foi daí que surgiu a ideia de criar um sistema, uma plataforma para atendimento de pacientes com cefaleia. Essa foi a primeira motivação. A segunda, ela vem de alguns dados, alguns números que eu vou passar para vocês, né? Acho que não é segredo, né, que dor de cabeça é uma coisa muito comum. Então, tem alguns estudos grandes, nacionais, que mostraram que se você perguntar para as pessoas em geral, você teve dor de cabeça nesse último ano, 70% delas vão dizer sim, eu tive. Agora, obviamente, nem todas essas vão precisar de tratamento, né? Um acompanhamento com um neurologista, então há graus diferentes. Então, nesse mesmo estudo, que fez uma meta-análise, ou seja, uma análise incluindo os dados de vários estudos epidemiológicos aqui do Brasil, mostrando justamente isso. Quantos desses têm dor de cabeça importante? Quantos desses 70% dos brasileiros têm dor de cabeça que precisaria de um tratamento preventivo? Então, usando-se escalas, né, uma escala que é a escala Midas, que é uma escala que avalia o impacto da dor de cabeça, foi mostrado que isso é em torno de 15,2%. Então, 15,2% desse universo de 70% é muita gente. Isso chega quase a 22 milhões de brasileiros que têm dor de cabeça e que precisariam estar fazendo um tratamento preventivo. Agora, desses 22 milhões, quantos efetivamente fazem tratamento preventivo, né? A gente não tem essa resposta. A gente tem alguns estudos, tem um estudo feito no estado de Santa Catarina que mostrou algo como 30%. Nós mesmos, um estudo que nós fizemos quando eu era professor lá na cidade de Vitória, a gente identificou 5% em tratamento, mas por outro lado, no interior, em algumas regiões do estado do Espírito Santo, a gente identificou 0 de pessoas fazendo tratamento preventivo, mesmo as que tinham indicação, de forma que se a gente tiver em torno de 10, 20% de pessoas fazendo tratamento preventivo adequado, a gente vai chegar num contingente de quase 20 milhões de pessoas que não estão hoje fazendo tratamento preventivo adequado. E aí? O que elas fazem? Automedicação, né? Que tem uma série de inconvenientes, né? A gente tem uma série de postagens aqui falando sobre os riscos da automedicação. Procurar pronto-socorro. Hoje, procurar pronto-socorro por causa de crise de dor de cabeça, imagina, né? Mas mesmo fora da pandemia, né? Não é o ideal, né? As pessoas acabam se arriscando a pegar não só o coronavírus, mas outras infecções, de forma que também não é o ideal.
Então, a gente vê aí um contingente muito grande de pessoas precisando de acesso ao tratamento. Então, muita gente precisando de acesso. Telemedicina se mostrou eficaz. Então, isso que nos motivou a investir, a iniciar esse projeto do Dr. Cefaleia. E, coincidentemente, nessa época, eu fui apresentado, né, para um pessoal aí de tecnologia, pessoal da R2T Tecnologia, um pessoal super craque aí na parte de programação, e começamos a trabalhar nesse projeto. Eu liderando a parte médica, eles desenvolvendo ali as nossas ideias em termos de tecnologia, e chegou no Dr. Cefaleia, que é um aplicativo que hoje está disponível aí para Android e para iPhone, e que todos podem baixar, e é um aplicativo que tem não só a possibilidade de você fazer telemedicina e conversar da sua tela direto com o especialista, mas também tem uma série de outros recursos, né? Então é uma plataforma ampla. Você tem a jornada da dor de cabeça, onde você preenche questionários e recebe feedbacks, e isso vai também para o seu médico. Tem o diário, que acompanha no dia a dia a evolução do quadro. Então, isso ajuda para você entender o que está piorando aí a sua dor de cabeça, e para o médico também a tomar melhores decisões. Então, essa é a história, e é por isso que a gente está falando aí de tecnologia, né? Então, acho que ficou claro que, primeiro, né, a tecnologia, ela não substitui o médico, né? Ela aproxima o médico do paciente. Segundo, uma teleconsulta, ela não é igual a uma consulta presencial, né? Evidentemente não é, nunca vai ser, nem é essa a intenção, mas ela é um recurso que pode ser usado em situações facilitando a vida do paciente, a vida do médico, e principalmente promovendo o acesso, porque o pior de tudo é as pessoas ficarem sem tratamento, né? Então, se a gente tem meios aí de permitir que todos tenham acesso ao tratamento, esse é o que deve acontecer, tá? Então é isso. Então vamos, tem algumas pessoas que já mandaram aí, eu vou abrir agora para as perguntas. Tem já algumas pessoas que enviaram aí nos comentários, né, algumas questões. Então, opa, estava meio perdido aqui na tecnologia, né? @firmitati perguntou: gostaria de saber a relação de dor de cabeça com funcionamento intestinal. Olha, existe sim, né? Todo funcionamento intestinal é controlado pelo sistema nervoso central, pelo cérebro, e podem acontecer alterações, às vezes até antes, né, do início da crise de dor de cabeça, de forma que existe. Isso acontece principalmente nas crianças, tá? As crianças às vezes têm enxaqueca e não têm dor de cabeça, mas podem ter dor abdominal, alterações intestinais, ou mesmo vômitos cíclicos da infância, que às vezes é difícil descobrir a causa e pode estar relacionado aí a enxaqueca, tá? Bruna Espada, paciente, obrigado por estar participando, perguntou, trabalha num hospital de referência para o Covid-19, tem trombofilia, faz uso de anticoagulantes, entra no grupo de risco.
Olha, aparentemente não existe uma relação direta, né, do vírus com o sistema de coagulação do sangue, né, mais com o sistema imunológico. Mas, evidentemente, todos os cuidados aí são necessários. Uma outra pergunta aí enviada nos comentários, né, @JalesJane perguntou: é normal a cabeça doer de um lado só, dor muito forte que dura dias? Olha, não é normal, nenhuma dor de cabeça é normal, mas é frequente, né? É frequente a enxaqueca doer de um lado só e às vezes pode durar vários dias, né? Aliás, é um dos critérios aí do diagnóstico da enxaqueca, ela doer de um lado só. Não necessariamente, pode doer dos dois, mas muitas vezes dói de um lado só. Então, obrigado pela pergunta. Vamos... Cecília F. Neta, seria muito bom se no Brasil fosse assim. Eu concordo, muito obrigado pelo comentário, mas também é verdade que muitas pessoas estão trabalhando para isso, né? Muitas pessoas estão trabalhando. Então, Dr. Cefaleia, o que é? Uma startup, é uma empresa pequena que começou a partir de uma iniciativa de uma pessoa que se juntou com outras pessoas, né? Essas empresas, elas tentam encontrar soluções para os problemas reais vividos aí pelas pessoas, né? Então, os problemas estão aí. A gente tenta investir, a gente tenta criar, a gente tenta propor soluções e, de alguma forma, atender a essas necessidades. Então, tem muita gente criativa aí trabalhando nesse meio, né? E é lógico que as dificuldades aqui são muito grandes, né? Isso você tem toda a razão, eu concordo, mas vamos esperar aí que essas iniciativas possam gerar bons frutos aí para toda a sociedade, e principalmente para as pessoas que precisam. Vamos lá. Bela Domingues, obrigado pela pergunta. Em quais casos a medicação preventiva vale mais que a medicação para alívio? Excelente essa pergunta. E veja bem, o tratamento preventivo ele está indicado para pessoas que têm dor de cabeça com uma frequência alta, né? Então, por exemplo, no caso da enxaqueca, se você tem mais de 3 crises por mês, então, em tese, está indicado o tratamento preventivo. O tratamento das crises sempre está indicado. Uma pessoa que tem uma crise de dor de cabeça, seja por enxaqueca ou não, tem que tomar um medicamento para interromper aquela crise e poder fazer as suas coisas normalmente. Então, além da frequência, um outro parâmetro é o impacto, né? O quanto isso está impactando a qualidade de vida, o quanto isso está impactando no trabalho, né? E esse é um dado muito importante, o impacto no trabalho, né? Uma coisa que os estudos têm se atentado mais recentemente, né? Então, um dado aí de números aí para vocês: as pessoas que têm enxaqueca 4 dias ou mais por mês, 4 dias ou mais por mês, em média, em torno de 17%, 17% tem absenteísmo, ou seja, em algum momento deixou de trabalhar por causa da dor de cabeça. E em torno de 45% tem o que a gente chama de presenteísmo. O que é o presenteísmo? É trabalhar em condições comprometidas. Então, evidentemente, uma pessoa que tem presenteísmo ou absenteísmo tem indicação de um tratamento preventivo. E aí
buscar o especialista para encontrar qual o melhor tratamento preventivo. Excelente a pergunta da Amanda Quental, obrigado. Pacientes obesos, a incidência de cefaleia é maior? Então, olha só. A obesidade, ela não aumenta necessariamente a incidência, nem a prevalência, mas ela aumenta a gravidade. Então, as pessoas que têm enxaqueca, e a enxaqueca que ocorre por conta de uma predisposição genética, e tem associadamente sobrepeso ou obesidade, elas tendem a ter crises mais frequentes e crises mais intensas. Então, elas têm maior tendência a ter uma enxaqueca crônica, que é aquela que acontece diariamente ou quase diariamente. E por quê? Produzida pelo pacientes com enxaqueca têm uma tendência a produzir mais adiponectina, e isso poderia ser esse fator de agravamento das crises de enxaqueca. WJM Tecnologia. E, sendo tecnologia, pergunta bastante interessante aí, bem dentro da área de tecnologia. Em seu conhecimento médico, a telemedicina veio para ficar? Nenhuma dúvida quanto a isso. A telemedicina veio para ficar, né? Então, a gente que assiste, a gente que já tem um pouquinho mais de idade, assistia na infância aí, ou na juventude aquela série dos Watsons, né? Que ligavam um terminal. Aquilo era futuro. Hoje isso é presente. Então, é lógico, aqui no Brasil a gente tem algumas dificuldades em termos de regulamentação, legislação, né? É um país que tem aí o seu ritmo próprio em termos de burocracia e tudo mais, mas não há dúvida que ela veio para ficar. Por quê? Porque as pessoas querem, os estudos mostram isso, as pessoas que usam, elas ficam satisfeitas com essa modalidade, com essa possibilidade. É lógico que ninguém vai trocar a medicina presencial pela telemedicina, mas é muito bom a gente ter essa alternativa. Vamos lá. Eu tenho dor de cabeça diariamente. Veja bem, a cefaleia crônica diária, ela tem várias causas, mas não há dúvida nenhuma que a grande maioria dos pacientes começaram a ter enxaqueca em uma certa altura da vida. Essa enxaqueca foi ficando mais frequente e em um certo momento ela passa a ser diária, né? Então essa pergunta foi feita pela Giza R. Poliveira. Obrigado pela pergunta. E então o importante é o seguinte: fazer o diagnóstico. Qual é a causa dessa dor de cabeça diária? Segundo ponto, identificar as comorbidades associadas, se existem transtornos do sono, se existem transtornos da articulação temporomandibular. Eu vi que alguém perguntou sobre isso, isso é muito importante também. E também tratar essas comorbidades. Tratar a causa de base, se for enxaqueca, usar medicamentos preventivos específicos, né? E também fazer ajustes aí no estilo de vida que sejam favoráveis à melhora desse quadro. Então, Giza, veja bem, isso realmente ocorre. Para você ter uma ideia, você não está sozinha. Em torno de 4 a 5% dos brasileiros adultos têm dor de cabeça todo dia também, tá? Então isso é muito frequente, muito impactante. Vou dar mais um dado aqui. Organização Mundial da Saúde que está dizendo, né? A enxaqueca é a segunda maior causa de incapacidade e a primeira em pessoas com menos de 50 anos. Então, se a gente juntar o tempo todas as crises de enxaqueca que a gente tem na vida, então, hoje eu tive uma crise, fiquei 2 horas incapacitado.
Aí, daí 3 dias, tive outra crise, fiquei 4 horas. Junta tudo isso, você vai ver que a enxaqueca é a segunda maior causa de anos vividos com incapacidade, tá? Porque ela é muito frequente e ela é altamente incapacitante. E apesar disso, né, só muito recentemente que começou a haver investimentos no desenvolvimento de novos medicamentos, de alta tecnologia, né? Então, o importante, o nosso desafio é realmente desenvolver tratamentos cada vez melhores e fazer esses tratamentos chegarem a pessoas como você, né? Que importante saber, existem esses tratamentos, busque ajuda, tá? Mas isso é muito frequente e a gente é totalmente, né, solidário a essa situação e justamente iniciativas, até como o aplicativo Dr. Cefaleia, são nesse sentido, né, de ajudar pessoas que sofrem com esse problema e às vezes, né, nem tão às vezes assim, são muito, como vamos dizer, não são devidamente valorizadas. Então, se você chega lá no seu trabalho e fala, olha, eu estou com dor de cabeça, eu não estou em condição de trabalhar, realmente o nível de compreensão, de uma forma geral, lógico que tem empresas que são muito corretas, que, né, bastante conscientes do problema, mas em muitos locais isso não acontece, tá? Então, busque ajuda, existe ajuda e espero que você consiga encontrar esse caminho. Parabéns pela criação do EPIC, a ciência e a tecnologia, ajudando a melhorar a qualidade de vida de pessoas como a Giza, né, que fez o comentário aqui logo embaixo, né? Vamos ver, localizar aqui mais algumas. Cefaleia é disfunção mandibular, né? Muito importante mesmo, obrigado pela lembrança. Cefaleia em Salvas, Galeria Sul, olha, muito bem lembrada. É uma dor de um lado só da cabeça, geralmente em volta do olho, que dura mais ou menos de 15 minutos a 1 hora, pode durar até 3 horas, mas geralmente até 1 hora. São crises que vêm acompanhadas de sintomas como queda da pálpebra, lacrimejamento, vermelhidão do olho, o nariz escorre, tá? E chama-se salvas porque elas vêm num determinado período, né? Então você, numa certa fase do ano, né, você tem aquelas crises e geralmente ela é episódica e passa um período, às vezes 1 ano, 2 anos, sem ter as salvas. Tratamentos, né, para cefaleia em salvas, veja bem, tratamento das crises, até tem um vídeo que nós postamos aí no Dr. Cefaleia, oxigênio para tratamento das crises de cefaleia em salvas. Oxigênio em máscara. Tem um vídeo que a gente postou alguns dias atrás. Sumatriptano injetável, que é outra substância para tratar as crises. Tratamentos preventivos, existem vários, mas como você está perguntando dos novos tratamentos, né, a gente pode falar aqui, por exemplo, do galcanezumab, que é uma medicação bem nova, é uma medicação imunobiológica de alta tecnologia que foi aprovado inicialmente para tratamento da enxaqueca episódica e crônica e que recentemente teve aprovação fora do Brasil e aqui no Brasil também para tratamento da cefaleia em salvas, tá? Então existe esse novo tratamento, tem algumas outras coisas também, alguns procedimentos cirúrgicos, implante de eletrodos, alguns que não estão ainda disponíveis no Brasil, mas a gente usa, por exemplo, bloqueio de nervos, também é uma alternativa aí que a gente tem, e essa nova possibilidade que é o galcanezumab. Então, é um tratamento totalmente diferente, né, da enxaqueca e é preciso um diagnóstico
claro para você iniciar o tratamento correto. Em média, as pessoas ficam 9 anos sem diagnóstico, tá? Essa, em média. Então, pessoas que têm cefaleia insalva são confundidas com sinusite, enxaqueca. Então, o diagnóstico preciso, ele é fundamental para a gente iniciar o tratamento, que difere aí dos tratamentos das outras dores de cabeça. Tá bom, pessoal? Olha, eu queria agradecer muito a todos que participaram. Galcanezumab, ok? Já está disponível, única substância comercial aqui no Brasil, o Engalid. A apresentação para cefaleia em salvas ainda não tem no Brasil, tá? Mas em breve a gente deve ter, uma vez que já foi liberada a apresentação para enxaqueca. Então, eu queria agradecer muito aí a participação de vocês nessa nossa primeira live, considerando o momento que a gente está vivendo, né? Vamos fazer novas e sempre buscando aí trazer temas que sejam de interesse para as pessoas que sofrem de dor de cabeça, outros problemas de saúde. Então, muito obrigado para as pessoas que enviaram perguntas, comentários. Nosso aplicativo Dr. Cefaleia já está disponível, baixe, agende uma teleorientação, você vai conversar com um especialista, comigo, direto aí da sua tela, para tirar dúvidas aí sobre tratamento de dor de cabeça. Uma boa noite a todos, estejam firmes aí nesse momento que a gente está vivendo, né? Continuem em casa nesse momento de isolamento social, tomem todas as medidas que estão sendo amplamente divulgadas e espero que isso termine aí muito em breve, que a gente possa retomar aí a nossa vida normal e sempre buscando aí uma qualidade de vida cada vez melhor, tá bom? Então, é isso aí. Boa noite aí para todos.